Em diversas ocupações e profissões coexistia trabalho livre e escravizado. O próprio Estado brasileiro era também proprietário de escravos e utilizava-se de seu trabalho para os serviços públicos. O Estado, que possuía as maiores manufaturas do período, investia no treinamento em ofícios de seus escravos da nação. Os escravos eram também empregados em diversas obras públicas. O emprego de escravos do Estado ou de particulares e africanos livres emancipados, na construção de estradas de rodagem era frequente. Além disso, no período 1850-1890, o Estado brasileiro se valeu da utilização em larga escala de mão de obra escrava na construção das ferrovias do país. Nas ferrovias trabalhavam também muitos imigrantes europeus. As relações de solidariedade se aprofundavam entre trabalhadores escravizados e livres, intensificando a desaprovação da escravidão. Em 1888, com o fim do escravismo, o quilombo desapareceu como fenômeno social. Sua principal função, espaço de autonomia da força de trabalho, perdeu sentido com a conquista das liberdades civis mínimas pelos cativos. A abolição, no entanto, não determinou a superação da fratura entre trabalhadores livres e escravizados. O esforço do ex-quilombola deslocou-se da defesa da liberdade para a defesa da terra, local da autonomia do produtor rural livre. Mesmo depois da abolição, no entanto, revoltas e rebeliões negras continuaram a serem desencadeadas. A população negra e seus descendentes tomaram parte em todos os processos de luta de classes mais agudos da sociedade brasileira: Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, sufocadas com violência. A Revolta da Chibata, deflagrada em novembro de 1910, teve como uma das suas principais lideranças o marinheiro negro João Cândido. Apesar dos obstáculos, houve, na etapa final do Império, um importante desenvolvimento industrial. Após a construção da primeira ferrovia brasileira, outras se desenvolveram rapidamente, acompanhando sempre a trilha do café. A construção de 57 estradas de ferro, até 1885, o progresso dos transportes terrestres, aliado ao grande desenvolvimento que experimentou a navegação a vapor, concorreram para a melhoria e o barateamento da distribuição dos produtos no mercado interno e, por conseguinte, para o estabelecimento de bases para o advento da indústria nacional. A partir de 1850, ponderáveis parcelas dos recursos provenientes da exportação foram mobilizadas como capitais para empreendimentos na indústria e no comércio. Entre 1850 e 1865 fundaram-se 180 sociedades comerciais e industriais no Brasil. A organização do crédito acompanhou a evolução do movimento financeiro e, em 1854, foi criado e instalou-se o Banco do Brasil. A grande migração do século XIX esteve associada a ideias racistas e branqueou parcialmente o Brasil. A classe dominante paulista passou a incentivar a entrada maciça de imigrantes europeus sob o argumento de que havia escassez de mão de obra com o fim da escravidão. Havia, naquela época, cerca de 4 milhões de brasileiros ociosos, entre negros e não negros. Entre 1851 e 1900, entraram, no Brasil, 2 milhões de imigrantes, ou seja, metade do total de nacionais fora do mercado de trabalho. Os próprios brasileiros poderiam ter suprido a demanda de trabalho. O Brasil entrou na era das ferrovias nos anos 1850, com forte presença do Estado. Políticos imperiais preferiram, para construí-los, mobilizar capitais privados externos garantindo retornos de 7% ao ano sobre o capital investido. Em 1893, todas as empresas estrangeiras com garantia de lucros, excetuando-se a próspera São Paulo Railroad, obtiveram uma média de rentabilidade de apenas 0,3% antes do subsídio. A maioria das empresas não poderia depender da própria rentabilidade,
pois ela vinha exclusivamente das garantias de pagamento de taxas fixas. Em 1898, o peso das garantias de rentabilidade comprometeu 1/3 do orçamento da União, motivando em 1901 o governo Campos Salles, a contragosto, a expropriação de 12 companhias. As aquisições de ferrovias estrangeiras em dificuldades cresceram. Em 1898, o governo detinha 34% das ferrovias diretamente, e indiretamente bancava sua rentabilidade. A estatização estava ligada à salvação do patrimônio privado. A captura financeira do Estado brasileiro continuou a todo vapor. A população imigrante tendeu a se concentrar nos 2 estados mais populosos e industriais do país, Rio de Janeiro e São Paulo, que reuniam 45% da população estrangeira, 1.074.511 imigrantes, em 1900. 20 anos depois, esse percentual tinha se reduzido para 38%, graças, sobretudo, ao espetacular crescimento da população estrangeira assentada no Mato Grosso, quase toda em áreas rurais. Para Lúcio Kovarik, o incentivo à imigração europeia se deu por razões estritamente econômicas. O excesso na oferta de trabalhadores permitiu aos empregadores manter os salários em níveis baixos, favorecendo a dominação de classe e minando a organização dos trabalhadores. Para Petrônio Domingues, ao contrário, teria sido mais vantajoso aos fazendeiros paulistas ter contratado trabalhadores vindos do Nordeste do Brasil que, quando requisitados, migraram em massa para trabalhar nos seringais da Amazônia entre 1876 e 1914. Não haveria necessidade de uma imigração em massa de europeus para São Paulo e sim de um deslocamento de imigrantes brasileiros vindos de regiões de economia estagnada. A classe dominante paulista, optando pela imigração, incentivou a vinda de europeus e rechaçou os brasileiros de origem africana. O censo de 1920 mostrou que, na cidade de São Paulo, a taxa de alfabetização dos brasileiros maiores de 14 anos, 80,3%, era maior que a dos imigrantes residentes na cidade, 62,3%. Da mesma faixa etária. 2153 A expansão das colheitas de café atraiu 70% dos imigrantes desembarcados no Brasil. Entre 1820 e 1903, desembarcaram no Brasil 1.140.000 italianos, 549.000 portugueses, 212.000 espanhóis e 89.000 alemães, além de outras nacionalidades. O estímulo à imigração europeia obedecia também à baixa densidade populacional. A população brasileira era muito pequena para um território muito grande. A vinda de mão de obra externa supostamente proporcionaria desenvolvimento às cidades e ao comércio e geração de serviços de infraestrutura. A imigração continuou alta durante as primeiras décadas do século XX, diminuindo após a década de 1930. O que acontecia, entretanto, com os negros libertos? Florestan Fernandes analisou diversos dados referentes à população negra e mulata em São Paulo, especialmente na primeira metade do século XX, concluindo que a abolição libertou os negros só legalmente. Na prática, a discriminação e a submissão da população negra aos brancos continuaram. Ignorados pela República, que se preocupou mais em trazer milhares de imigrantes europeus com o objetivo de promover o branqueamento da população brasileira, os negros e os mulatos acabaram por ser preteridos pelos imigrantes no mercado de trabalho. Os negros tiveram que suportar subempregos por causa da discriminação da população branca. Florestan Fernandes localizou na falta de ética de trabalho um conceito weberiano de uma parte da população negra como um dos pontos de apoio desse fenômeno. José da Souza Martins sustentou que não foi a crise no trabalho escravo que resultou na utilização do trabalho assalariado,
observou que a mudança de uma economia baseada na agricultura com base no trabalho escravo para uma economia industrial só foi possível graças ao tempo e às mudanças da consciência social da classe burguesa industrial brasileira. O desenvolvimento da indústria de São Paulo, no período de 1870 a 1905, se deu aos poucos, com os fazendeiros se dedicando a vários negócios, comércio, bancos, ferrovias, indústrias, comércio imobiliário. A concentração social do operariado era muito baixa. A classe operária era não só uma camada de escasso peso social, mas também uma fração minoritária da força de trabalho. Só em 1910 atingiu a cifra de 159.600 pessoas, sua insignificância numérica e estrutural no quadro geral da nação, e os obstáculos antepostos à sua organização, bem como a dificuldade em obter apoio de outros setores da população, reduziram a expressão dos movimentos operários de raízes essencialmente urbanas. Aos olhos da elite, a questão operária era uma questão de polícia e não de política. Sendo o movimento industrial pouco significativo e circunscrito a certas áreas, o movimento operário, ainda inorgânico e pouco expressivo, não chegava a representar uma força política de renovação, encontrando escassa repercussão nas demais camadas da população. A organização operária era muito instável e foram difíceis as tentativas de dotar de uma organização sindical nacional aos trabalhadores assalariados. O movimento industrial se acelerou no último decênio do século XIX. Antes de 1880, havia apenas 200 estabelecimentos fabris no país. No último ano do Império seu número chegou a 636. O setor industrial do Brasil passou de 636 fábricas com um total de 54.169 operários, em 1889, para 3.250 fábricas com um total de 150.841 operários em 1907. O número de estabelecimentos quintuplicou em menos de 20 anos, mas o número de operários só triplicou, definindo uma indústria ainda em estágio incipiente com escassa concentração operária. No entanto, já se usava bastante o vapor e a eletricidade, afora a energia hidráulica. 30% da produção industrial estava situada no Rio de Janeiro, 16% em São Paulo, 7% no Rio Grande do Sul e 4% em Minas Gerais. A hegemonia manufatureira paulista teve de esperar o surto industrial da Primeira Guerra Mundial. Quando foi proclamada a República, funcionavam no Brasil 600 estabelecimentos industriais. O desenvolvimento do capitalismo industrial trouxe consigo o surgimento e o desenvolvimento da classe operária. Em 1907, o primeiro censo industrial realizado no Brasil acusava a existência de 3.258 empresas, nas quais trabalhavam 150.841 operários, com um grau alto de concentração, inclusive para os padrões mundiais da época. Em 222 fábricas de tecidos encontravam-se 52.656 operários, mais de um terço dos operários industriais. Quanto à localização do parque industrial, situava-se no Rio de Janeiro, 33%, em São Paulo, 16%, e no Rio Grande do Sul, 15%, enquanto que o estado do Rio aparecia com 7% da produção industrial. O crescimento industrial acelerou-se no curso da Primeira Guerra Mundial, quando se reduziram as possibilidades de importação. O mercado interno insatisfeito determinou o aceleramento no ritmo da industrialização. O surgimento e o desenvolvimento das indústrias estiveram relacionados ao desempenho da economia primária exportadora, pelo menos até a crise de 1929. A industrialização não ocorreu em todo o país com a mesma intensidade. Seu polo dinâmico situava-se no Sudeste, onde se localizava a mais poderosa economia exportadora, a cafeicultura. A economia cafeeira paulista, desenvolvendo-se no contexto da transição do trabalho escravo para o trabalho livre,
e com ampla possibilidade de expansão nas terras férteis do Oeste, converteu-se na mais próspera das economias agroexportadoras. Foi ali que a industrialização se desenvolveu mais rapidamente. De início, a industrialização paulista fazia parte da economia cafeeira, ou do complexo cafeeiro, pois a produção e a exportação do café dependiam de uma complexa organização de fatores. Além da esfera propriamente de sua produção, o complexo incluía ainda seu processamento, um sistema de transporte, ferrovias, comércio de importação e exportação, bancos e, por fim, indústrias. Era uma industrialização convulsiva, por saltos, condicionada pelas oscilações do mercado internacional de artigos primários. O processo de industrialização acompanhou o ritmo do conjunto do setor exportador, não apenas do cafeeiro. Em momentos de expansão, os investimentos industriais aumentavam, e se contraíam em momentos de retração do mercado internacional. O censo de 1920 acusou a existência de 13.336 estabelecimentos industriais, nos quais trabalhavam 275.512 operários. Na medida em que o trabalhador estrangeiro era preferido ao nacional, em especial ao negro liberto, para os empregos industriais, em condições em que o desenvolvimento industrial não cobria a oferta de força de trabalho libertada pela quebra das velhas relações escravocratas e patriarcais, criava-se um elemento fundamental da formação da classe operária brasileira. A imigração corria paralela aos primeiros surtos industriais. A condição estrangeira da maioria do operariado se apoiava na exclusão dos potenciais trabalhadores industriais nacionais, acirrando a concorrência pelo emprego industrial e enfraquecendo a classe operária. 51. O socialismo na Rússia. Na Rússia, o relativo fracasso de 2 décadas de agitação populista entre os camponeses e de atentados terroristas que só conseguiram, mesmo obtendo alguns sucessos ressonantes, endurecer ainda mais o regime autocrático sem suscitar nenhuma rebelião popular, levou alguns militantes dessa corrente, Georg Plekhanov, Verza Sulich, Pavel Asheurod, Leon Deutsch, a questionarem sua doutrina e atividade, aderir à doutrina marxista e dar os primeiros passos na organização de um partido operário e socialista organizando o Grupo Emancipação do Trabalho, em 1883. Georg Valentinovich Plekhanov, 1856 a 1918, antigo dirigente do movimento populista, o liderava, enfrentando perseguição política na Rússia. Ele emigrara para a Suíça em 1880. No Império dos Czares, chegado o último quartel do século XIX, o socialismo marxista ainda inexistia. Plekhanov criou o movimento. Seus livros e brochuras circularam profusamente nos círculos clandestinos, transformando-se em manuais para os homens que fariam a Revolução de Outubro de 1917. Como outros dirigentes revolucionários russos, combinava qualidades do homem de ação e revolucionário profissional com a capacidade de reflexão intelectual do filósofo. Antes dele, os esforços da intelectualidade revolucionária utópica haviam se dirigido principalmente em direção do campesinato. Plekhanov reconhecia que o operário industrial da cidade, inclusive em um país tão subdesenvolvido quanto a Rússia, constituía a vanguarda de qualquer insurreição revolucionária. Sua presença física era tão impressionante quanto brilhante era seu discurso. Parecia mais um aristocrata russo do que um revolucionário. Não era somente um mestre da lógica, um polemista brilhante, mas também uma pessoa sumamente culta, com o senso estético de um artista. Nos primeiros anos do marxismo russo, porém, este exerceu escassa influência. Durante os anos 1880 e ainda 1890, a vida espiritual da intelectualidade russa, particularmente da oposição socialista, era dominada por uma rara mistura de resquícios autóctones do populismo junto com elementos extraídos da teoria marxista,
cujo traço mais marcante era o ceticismo em relação às possibilidades de desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Georgy Valentinovich Plekhanov contra isso, em Nossas Divergências, texto de 1895, Plekhanov defendia que a comuna rural russa estava em desagregação devido à penetração capitalista no campo. Deverá a Rússia atravessar a escola do capitalismo? Devemos responder sem hesitação, porque não deveria ela terminar a escola que começou. Todas as mais novas e, portanto, as mais influentes tendências da vida social, todos os fatos mais marcantes nos campos da produção e troca têm apenas um significado que não pode ser nem duvidado nem questionado. Estão não apenas limpando a via para o socialismo, eles são em si mesmos momentos necessários e altamente importantes no seu desenvolvimento. O capitalismo é favorecido por toda a dinâmica da nossa vida social, todas as forças que desenvolvem com o movimento da máquina social e por sua vez determinam a direção e a velocidade do movimento. Contra o capitalismo estão apenas os interesses mais ou menos duvidosos de uma parcela do campesinato e também aquela força da inércia que ocasionalmente é sentida de maneira tão dolorosa pelas pessoas cultas de todo o país agrário e atrasado. A penetração e o desenvolvimento do capitalismo eram incontornáveis. Que trabalhadores os primeiros socialistas russos pretendiam organizar? E como poderiam fazê-lo? Nas condições repressivas imperantes. Coube à social-democracia russa uma tarefa singular e sem precedentes na história do socialismo: criar, num Estado absolutista, uma tática social-democrata baseada na luta de classes proletária. Os operários das indústrias que surgiram na Rússia na segunda metade do século XIX se encontravam em condições extremas de exploração, péssimos salários, nenhuma legislação trabalhista nem sindicatos, falta de segurança no trabalho e uma carga horária diária de 12 a 16 horas, não recebendo alimentação e trabalhando em locais imundos e sujeitos a inúmeras doenças. Os operários industriais eram aproximadamente 1,5 milhão em 1900 e 3 milhões em 1912. Salvo em São Petersburgo eram muito escassos os que não eram filhos de camponeses ou não tinham parentes próximos no campo que deviam ajudar ou de quem recebiam algum socorro quando se encontravam desempregados. Na prática, não se aplicavam as leis que limitavam a duração da jornada de trabalho a 11 horas e meia. Lei ditada em 1897, e a 10 horas, ditada em 1906. Os salários eram muito inferiores aos que se pagavam na Europa ou na América, eram frequentemente em espécie, ao menos em parte, proporcionando ao patrão benefícios substanciais também pela venda de gêneros de sobrevivência aos seus trabalhadores. O mesmo ocorria com a generalização das multas que castigavam as faltas à disciplina de trabalho e diminuíam os salários numa média de 30 a 40%. Em 1898 houve a primeira tentativa de se fundar um partido socialista em solo russo, criando o POST, Partido Operário Social-Democrata da Rússia, num pequeno congresso com 9 delegados, dos quais 6 representavam o Bund União Judaica Trabalhista de Rússia, Polônia e Lituânia. A repressão czarista impediu que o POSDER se desenvolvesse no lustro seguinte à sua fundação. O movimento operário russo refluiu e o Partido Operário Social-Democrata ficou inicialmente no papel, desarticulado pela repressão. Seus principais dirigentes e alguns organizadores buscaram refúgio no estrangeiro, onde continuaram sua atividade propagandística em direção da Rússia, publicando o jornal Iskra Faíska, introduzido e distribuído clandestinamente na Rússia em algumas centenas de exemplares. No Congresso de Fundação da Internacional Socialista, em 1889, se registrou a presença de 6 delegados russos, número que caiu para 0 e 1 nos congressos de 1891 e 1893, elevando-se depois para 7, 24, 37, 63, 39 e 36 nos congressos de 1896, 1900, 1904,
1907, 1910 e 1912, crescimento e oscilação que refletiam com bastante exatidão o crescimento vertiginoso, inicialmente, e os altos e baixos, depois, do Partido Operário na Rússia. No prefácio de 1895 às lutas de classes na França de Karl Marx, Engels escrevia: até na Rússia, quando se reúne o célebre Zenski Sobor, essa Assembleia Nacional contra a qual o jovem Nicolau resiste tão sem êxito, até aí podemos ter a certeza de que viremos a estar representados. Nessa altura já aparecia com destaque o trabalho político e organizativo e a polêmica teórica de Lenin, codinome de Vladimir Ilyich Ulyanov, cuja aparência física era de baixa estatura, e modos públicos, se vestia com simplicidade e se expressava de modo econômico, evitando a grande eloquência também nos seus escritos. Em nada se pareciam com os do mestre Plekhanov. Não me impressionou física ou pessoalmente. Lenin carecia das características externas que poderiam destacá-lo entre as figuras revolucionárias russas de sua época. Era o líder revolucionário mais cinzento desse período, lembrou Angelika Balabanova do seu primeiro encontro com o líder russo no exílio suíço anterior à Primeira Guerra Mundial. Lenin era membro da segunda geração marxista russa, e irmão mais novo de Alexander Ulyanov, que tinha sido enforcado por participar de uma conspiração para assassinar o czar, desmantelada, como várias outras, pela infiltração policial, fato que marcou decisivamente a vida do futuro dirigente revolucionário, um adolescente no momento em que seu irmão foi executado por causa de um atentado que sequer chegara a ser realizado. Lenin tinha a convicção, já exposta por Plekhanov, de que o desenvolvimento capitalista da Rússia seria pré-condição necessária do socialismo na medida em que apenas a modernização industrial da Rússia, o desenvolvimento da disciplina associada à generalização do trabalho industrial assalariado, seria capaz de elevar a consciência política do povo e do proletariado russo a níveis tais que tornassem possível a derrubada da autocracia czarista e a constituição de uma república democrática, contrariamente às teses dos populistas, que consideravam que o socialismo russo se desenvolveria nos quadros da comuna camponesa tradicional. Lenin, a partir de 1893, livrava uma batalha em dois frontes, contra o marxismo legal representado por Piotr Struwitug-Baranovsky, destacadamente, e, sobretudo, contra os teóricos populistas, partidários de uma variante local da teoria do subconsumo, que justificava uma via diversa para a revolução na Rússia, dado que o capitalismo não teria possibilidades de se desenvolver no país por ausência de mercados de consumo. A velha comuna rural seria, para eles, a base da Revolução Social Russa. Em 1895, Lenin foi preso e passou um ano na Sibéria, onde seu longo texto Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia foi concluído, com análises estatísticas extremamente detalhadas. Lenin resumiu a história econômica do país e compendiou a polêmica do marxismo russo contra o populismo, que negava o desenvolvimento do capitalismo russo, polemizando também contra o marxismo liberal ou legal, que propunha favorecê-lo através de uma aliança política com a fantasmagórica burguesia liberal russa. O papel histórico progressivo do capitalismo se resume em duas breves teses: o aumento da força produtiva do trabalho social e sua socialização. Mas elas aparecem em processos muito diversos nos diversos terrenos da economia nacional. O desenvolvimento da força produtiva do trabalho social se observa com pleno relevo unicamente na era da grande indústria mecanizada. Até essa fase superior do capitalismo se conservem ainda a produção manual e a técnica primitiva, que progride por uma via espontânea e com extraordinária lentidão. A época posterior à reforma, a abolição da servidão, NDA, se distingue profundamente nesse sentido dos eras anteriores da história russa. A Rússia do arado de madeira, do moinho de água e do tear manual começou a se transformar rapidamente na Rússia do arado de ferro e a colhedeira,
do moinho e do tear movidos a vapor. Não existe um ramo da economia nacional submetido à produção capitalista no qual não se tenha observado uma plena transformação da técnica. Devido à própria natureza do capitalismo, essa transformação só pode se realizar através de uma série de desigualdades e ausência de proporção. Os períodos de florescimento são substituídos por períodos de crise. O desenvolvimento de um setor da indústria conduz à decadência de outro. O progresso da agricultura atinge em uma zona um de seus setores, em outra zona, atinge outro. O auge do comércio e da indústria leva vantagem sobre o auge da agricultura, etc. Numerosos erros dos escritores populistas provêm de suas tentativas de demonstrar que esse desenvolvimento carente de proporções, realizado por saltos, frenético, não é desenvolvimento. O capitalismo russo, por outro lado, não se desenvolveria apenas com base no mercado interno, escasso, como supunham os populistas, mas também com base no mercado mundial. O mercado externo é necessário porque a produção capitalista implica a tendência para sua ampliação ilimitada, contrariamente a todos os modos de produção antigos, confinados nos limites da comunidade, da tribo, do feudo, do distrito territorial e do Estado. Enquanto nos antigos regimes econômicos a produção se renovava cada vez sob a mesma forma e nas mesmas proporções em que se desenvolvia previamente, essa renovação no regime capitalista é impossível. A ampliação é ilimitada, o eterno avanço se transforma na lei da produção. Lenin defendia a perspectiva de organizar um partido operário e socialista para tornar politicamente independente o proletariado na futura Revolução Democrática Russa. Em inícios do século XX, ele já deslocara Plekhanov da condição de teórico principal do socialismo russo. Em breve também o deslocaria como seu principal líder político. Lenin criticara com especial ênfase os populistas, que, no tocante ao mercado interno e ao desenvolvimento do capitalismo na Rússia, afirmavam que a mais-valia não podia realizar-se no país, dado que não existiam os pequenos produtores que constituiriam o mercado interno, nem existia o mercado externo, demonstrando que num país onde se desenvolvia o capitalismo se produzia uma diferenciação dos pequenos agricultores, transformados em parte em empresários agrícolas ou, a maioria, em proletários assalariados. O capitalismo criava para si o mercado interno. O regime de posse de terras russo ainda tinha características feudais, apesar do avanço lento, mas consistente, do capitalismo no campo russo desde meados do século anterior. Essa base feudal no campo, latifúndios que obtinham rendimentos a partir da exploração de trabalho em moldes medievais, estava intimamente ligada à superestrutura política czarista, igualmente permeada por elementos feudais ou asiáticos. Varrer o czarismo era condição para o desenvolvimento econômico russo, não só para conquistar a liberdade política. Lenin explicitou a base de sua análise, o crescimento da produção capitalista e, consequentemente, do mercado interno não se faz tanto por conta dos bens de consumo que por conta dos meios de produção. O capital constante existente nos bens de consumo é trocado pelo capital variável e é mais-valia contidas nos meios de produção. Mas de acordo com a lei geral da acumulação capitalista, o capital constante cresce mais rapidamente que o capital variável. O setor da produção social que fabrica meios de produção deve então crescer mais rapidamente do que aquele que fabrica bens de consumo. Assim, o crescimento do mercado interno do capital é, até certo ponto, independente da expansão do consumo individual, e mais dependente do consumo produtivo. Mas seria errado interpretar isso no sentido de uma completa separação de consumo produtivo e individual. O primeiro pode e deve aumentar mais rápido que o segundo. É só nisso que consiste sua independência. Mas, em última instância, o consumo produtivo vincula-se ao consumo individual. Lenin sintetizou as duas teorias da crise existentes no campo socialista,
caracterizando a raiz mundiana e romântica das concepções econômicas dos amigos do povo. A primeira teoria explica como a contradição entre a produção e o consumo da classe operária. A segunda como a contradição entre o caráter social da produção e o caráter privado da apropriação. A primeira vê a raiz do fenômeno fora da produção, por exemplo, Sismondi, quem censurava aos clássicos se ocupar só da produção, ignorando o consumo. A segunda vê as raízes do fenômeno nas próprias condições produtivas. A primeira explica a crise pelo subconsumo, e segunda, pela análise da produção. As duas explicam a crise por uma contradição da própria estrutura da economia, mas diferem ao individualizar essa contradição. Mas a segunda nega a existência de uma contradição entre produção e consumo, do subconsumo. Naturalmente não. Reconhece plenamente que ele existe, mas o põe num plano subordinado, que diz respeito só ao setor da totalidade da produção capitalista. E explica que o subconsumo não pode explicar as crises, que são provocadas por outra profunda e fundamental contradição do sistema econômico contemporâneo, entre o caráter social da produção e o caráter privado da apropriação. A produção agrária em bases feudais ou atrasadas, na Rússia, seria inexoravelmente substituída por uma produção em modos capitalistas. Tal processo já dava seus passos decisivos no campo em finais do século XIX, mas o desenvolvimento burguês poderia se realizar por duas vias, reformista ou revolucionária. Ele poderia verificar-se tendo à frente as grandes propriedades dos latifundiários, que paulatinamente se tornariam capitalistas e substituiriam os métodos feudais de exploração pelos métodos burgueses. E também poderia verificar-se tendo à frente as pequenas explorações camponesas, que, por via revolucionária, extirpariam do organismo social a excrescência dos latifúndios feudais e, sem eles, se desenvolveriam livremente pelo caminho da agricultura capitalista dos granjeiros. A primeira imitaria o desenvolvimento prussiano do capitalismo, no qual os latifúndios feudais se metamorfosearam lentamente em propriedades capitalistas, enquanto se produzia a expropriação camponesa com apoio estatal. A segunda via era inspirada no desenvolvimento norte-americano, no qual os grandes latifúndios do Sul foram expropriados pelo Estado durante a Guerra Civil de 1861 a 1865. Prevalecendo o camponês lentamente metamorfoseado em granjeiro capitalista. A Rússia ainda estava diante das duas possibilidades. Lenin pretendia combater os programas agrários das diversas forças políticas russas que, ainda que não defendessem abertamente os grandes interesses latifundiários, propunham soluções como a partilha de terras, o controle das terras por instituições comunais da velha Rússia ou a municipalização. A primeira proposta cristalizaria relações de dependência feudais, o que é nossa grande reforma camponesa, o arrebatamento da terra dos camponeses, o estabelecimento dos camponeses em terras medíocres, a implantação do novo regime agrário mediante a força militar, os fuzilamentos e castigos corporais. É a violência exercida pela primeira vez em massa contra os camponeses, em favor do capitalismo nascente na agricultura. É a limpeza das terras pelos latifundiários para o capitalismo. A segunda alternativa congelaria formas sociais e instituições de velha Rússia. A terceira depositaria a resolução do problema agrário russo nas instituições vigentes e não colocaria em questão a tomada do poder. Contra essas reformas dentro do sistema semifeudal e autocrático vigente, Lenin argumentou que a Rússia caminhava de conjunto para o capitalismo, com respeito à lentidão ou à rapidez do desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Tudo depende com que comparamos este desenvolvimento. Se compararmos com a época pré-capitalista, deveremos reconhecer que o desenvolvimento da economia nacional é extraordinariamente rápido com o capitalismo. Se, em troca, compararmos a rapidez do desenvolvimento com o que entendemos ser o nível moderno da técnica e da cultura em geral, devemos admitir que o desenvolvimento do capitalismo na Rússia é,
com efeito lento. E não poderia ser de outro modo, pois em nenhum país capitalista sobreviveram com tanta abundância instituições do passado, incompatíveis com o capitalismo, e que freiam seu desenvolvimento e dificultam a situação dos produtores, os quais sofrem do capitalismo e do insuficiente desenvolvimento do capitalismo. A proposta de basear a futura sociedade socialista em torno da comuna aldeia e no trabalho artesanal dos Custari, por sua vez, era puro passadismo, um ranço de romantismo conservador no movimento revolucionário. No entanto, Lenin afirmava simultaneamente: o erro de certos marxistas consiste em que, ao criticar a teoria dos populistas, perdem de vista seu conteúdo historicamente real e historicamente legítimo na luta contra o feudalismo. Criticam, e com razão, o princípio do trabalho e o igualitarismo como socialismo atrasado, reacionário, pequeno burguês, e esquecem-se de que essas teorias exprimem o democratismo pequeno burguês avançado, revolucionário, e de que essas teorias servem de bandeira mais decidida das lutas contra a velha Rússia, a Rússia feudal. A ideia de igualdade é a ideia mais revolucionária na luta contra a velha ordem de coisas do absolutismo em geral e contra o velho regime feudal e latifundiário de posse da terra em particular. A ideia de igualdade é legítima e progressista no pequeno burguês camponês, porque expressa a aspiração à repartição da terra. A modernização russa não reduzia, mas agravava os conflitos no campo e na sociedade toda. Muito antes de 1914, a reforma agrária do primeiro-ministro Stolypin havia afirmado que precisaria de pelo menos 20 anos para modificar o país. Mesmo se tivesse continuado a agir, seria necessário quase um século para que o regime criasse a burguesia agrária forte sobre a qual esperava se apoiar no futuro. O processo de cercamento da terra, como todas as reformas do regime czarista, veio tarde demais. Parte do problema era a falta de uma estrutura burocrática adequada à implementação das novidades. Um dos maiores entraves à reforma agrária foram os postergamentos infindáveis. O governo tentava mudar o modo de vida camponês sem fazer uso de qualquer instrumento político efetivo no meio rural. A maioria dos nobres, dos governadores de província até os capitães de terra locais, eram contrários às iniciativas e fizeram o que podiam para detê-las. Não havia nenhuma ingerência do governo na administração da aldeia. Esse era o drama do absolutismo russo. Embora mantivesse a nobreza na sua dependência, ele próprio era refém dessa mesma nobreza para governar. Esse problema se agravava com o avanço do capitalismo, que não só era irreversível como também criava a classe operária na Rússia. Existiam no país quase 4.000 fábricas e numerosos trabalhadores industriais em finais do século XIX, concentrados em torno de Moscou, na província de Vladimir e em São Petersburgo. A industrialização ocorria basicamente em duas cidades, São Petersburgo e Moscou, que se encontravam na parte ocidental do império. Com a rápida modernização, urbanização e industrialização, implantada na segunda metade do século XIX com a abolição da servidão, acontecera uma migração para as cidades. Muitos camponeses foram trabalhar como operários nas indústrias. Com a recuperação econômica mundial da última década do século XIX e o incremento dos investimentos externos, a indústria russa e o proletariado cresceram a passos cada vez mais largos. O proletário russo era, ainda assim, um anfíbio econômico, pois não perdera seus laços com a vida rural, a qual voltava nos períodos de desemprego, ou da qual não se afastava quando desempenhava tarefas industriais de caráter sazonal, temporárias. Na Rússia, o caráter progressista do capitalismo se manifesta com vigor especial, pois a dependência pessoal do produtor existia, e, em parte, continua existindo, não só na agricultura, mas também na indústria de transformação, nas fábricas com trabalho de servos, na indústria mineiro-fabril, na indústria da pesca e em outras. No final do século XIX,
O proletariado industrial russo superfazia 2% da população total, contra 82% de camponeses. No lugar da quase inexistente média burguesia russa surgiu uma nova classe média, os profissionais da inteligência, advogados, jornalistas, médicos, engenheiros, professores e mestres de escola. No início do século XIX, o sistema universitário foi criado para suprir o Estado com uma classe dirigente especializada conforme a ciência europeia. Em 1809, a legislação tornou obrigatórios exames de nível universitário para fins de promoção na hierarquia da burocracia civil criada por Pedro o Grande, em 1720. O decreto de 1834 classificou os oficiais do Estado conforme os 3 níveis educacionais europeus. Depois de 1864, os ZEMSFA competiam com a burocracia do Estado, aumentada em parte para supervisionar os ZEMSFA, por médicos, advogados, professores e cientistas graduados das universidades em expansão. Essa camada social, relativamente pouco numerosa e sem independência econômica pois se encontrava apoiada sobre o Estado, era incapaz de uma oposição política real à autocracia e encontrava seu aliado social não na burguesia, mas nos grandes proprietários fundiários, aos quais estava estreitamente vinculado através do serviço do Estado. Na Rússia, os filhos dos proprietários nobres procuraram cargos na burocracia civil e militar, para compensar a deterioração de suas fortunas agrárias. Após a abolição da servidão em 1861, houve um influxo de fidalgos decadentes para o serviço do Estado. A fraca sociedade burguesa russa nunca fora capaz de impor ou mesmo de propor seriamente suas reivindicações políticas, e quando ela começou a sentir necessidade de instituições democráticas análogas às da Europa Ocidental, o Estado czarista já havia assumido a forma de um grande empresário capitalista, apoiado sobre um aparelho burocrático fortemente centralizado. O czarismo, ao se tornar o instrumento da capitalização da Rússia, fortalecia antes de tudo a si mesmo. A incapacidade política da burguesia estava também determinada pelo caráter de suas relações com o proletariado e os camponeses. Por um lado, ela não podia conquistar o apoio dos operários que se encontravam em oposição direta a ela na vida cotidiana. Por outro, ela era incapaz de conquistar o apoio da classe camponesa, já que, assim como os proprietários fundiários, rejeitava a transformação, expropriação, da propriedade privada, qualquer que fosse a forma pela qual ela se apresentasse, incluída a expropriação dos grandes latifúndios detidos pela nobreza. O distanciamento e a hostilidade entre a burguesia e as massas trabalhadoras obstaculizavam as pretensões burguesas de liderar uma luta nacional camponesa contra o czarismo. A burguesia tinha interesse em obter um sólido status de ordem civil, mas ela tinha ainda mais necessidade do Estado centralizado que lhe garantisse vantagens e privilégios. A Revolução Democrático-Burguesa Russa demorava para acontecer devido à estrutura social do país. O capital estrangeiro exercia o papel principal na economia, sob o impulso do ministro Witte, 1892 a 1903. Rússia se modernizou em ritmo acelerado mediante uma política sistemática de empréstimos externos e de apelo ao investimento estrangeiro. No início do século XX, mais de 1/3 das ações das sociedades anônimas russas estavam nas mãos do capital europeu ocidental, criando também uma enorme dívida pública que onerava a nação. O governo desenvolvia as estradas de ferro e a frota fluvial, fomentava novas regiões industriais, protegia a indústria russa por meio de tarifas protecionistas, criava escolas profissionais, estabilizava a moeda ligando o rublo ao padrão ouro. Seu objetivo, incrementar o mercado interno, visava o fortalecimento financeiro do Estado. Nas palavras de Witte,
O orçamento do Estado francês é de 1,26 bilhão de rublos para uma população de 38 milhões. O orçamento austríaco é de 1,1 bilhão de rublos para uma população de 43 milhões. Se os nossos contribuintes fossem tão prósperos como os franceses, nosso orçamento seria de 4,2 bilhões de rublos ao invés do atual 1,4 bilhão. E se alcançássemos os austríacos, nosso orçamento seria de 3,3 bilhões de rublos. Por que não podemos o alcançar? A principal razão é a pobre condição de nosso campesinato. Com a adoção do padrão ouro pela Rússia, os investimentos estrangeiros nas companhias privadas do país passaram de 750 milhões de rublos, entre 1881 e 1897, para 1,85 bilhão, entre 1898 e 1913, aumentaram 2,5 vezes. A participação do capital estrangeiro no governo e municípios passou de 1,05 bilhão de rublos no primeiro período, para 2,38 bilhões, aumentou 2,3 vezes. Do início ao final do ciclo do padrão ouro, que foi abolido em 1914, a participação do capital estrangeiro nas companhias russas de capital aberto passou de 25% para 43%. O ritmo de construção de estradas de ferro contribuiu não apenas na instalação de uma indústria pisada no império, como também para uma maior dinamização de seus mercados interno e externo. Entre 1850 e 1910, a malha ferroviária russa saltou de 488 para 54.752 quilômetros, crescendo em ritmo norte-americano e superando todos os países europeus em extensão. Ora, devido às dívidas contraídas pelo Estado, uma parte considerável do produto nacional era enviado todos os anos ao exterior, enriquecendo e consolidando a burguesia financeira europeia. A aristocracia da bolsa que, nos países europeus, detinha a hegemonia e não tinha o menor escrúpulo em transformar o governo do czar em um vassalo no plano financeiro, não podia e não queria se aliar à oposição burguesa russa, pela boa razão de que nenhum outro governo nacional jamais havia lhe concedido tamanhos benefícios usurários como era o caso do czarismo. Assim como o capital financeiro, o capital industrial estrangeiro, explorando as riquezas e mão de obra russas, realizava força sua política fora das fronteiras russas, nos parlamentos franceses, ingleses ou belgas. O capital industrial que na Europa Ocidental havia erguido a bandeira do liberalismo, na Rússia preocupava-se apenas com a sorte de seus investimentos, que lhe parecia melhor assegurada pelo governo absolutista. Nos investidores externos, a França se destacava, e uma aliança militar franco-russa acabou se impondo. A 27 de agosto de 1891 foi assinado um acordo político e depois, a 17 de agosto de 1892, foi assinada uma convenção militar. A situação tinha consequências fatais para as ambições políticas da burguesia russa. O liberalismo russo, o Partido Cadete, KDT, composto por intelectuais urbanos e os membros dos zamistos, representações municipais de poder limitado, sustentava que a prodigiosa preponderância do Estado russo eliminava qualquer possibilidade de revolução democrática, devido à força militar e financeira do absolutismo. Em contraste com isso, o proletariado deu seus primeiros passos nas condições políticas de um Estado despótico. Greves interditadas pela lei, círculos clandestinos, proclamações ilegais, manifestações de rua, choques com a polícia. Foi essa a escola criada pela combinação de um capitalismo em rápido desenvolvimento e um absolutismo que cedia lentamente às suas posições. A concentração dos operários em empresas gigantescas, o caráter igualmente concentrado da opressão exercida pelo Estado, enfim, toda a força impulsiva de um proletariado jovem e de plein Freischauer, fizeram da greve política, tão rara no Ocidente, o método essencial de luta na Rússia.
Os números das greves operárias desde o início do século eram os indícios mais instrutivos da história política da Rússia. Num país atrasado onde o proletariado era pouco numeroso, o movimento de greve assumiu uma amplitude que jamais teve em nenhum lugar do mundo. Em 1899, Lenin escrevia: nos últimos anos, as greves operárias são extraordinariamente frequentes na Rússia. Não existe nenhuma província industrial onde não tenha havido várias greves. Quanto às grandes cidades, as greves não cessam. Compreende-se, pois, que os operários conscientes e os socialistas se coloquem cada vez mais a miúde a questão do significado das greves, das maneiras de realizá-las e das tarefas que os socialistas se propõem ao participarem nelas. A virada do século testemunhou uma forte crise econômica e social na Rússia. O grande surto industrial dos anos 1890 terminou com a Depressão de 1900. A crise tem sido amplamente reportada como uma crise de superprodução, como um crash financeiro ou como resultado de condições desfavoráveis fora da Rússia. Qualquer uma dessas explicações estaria incompleta e seria de fato bastante superficial sem se levar em consideração a exaustão da capacidade de pagamento de tributos dos camponeses. Pela primeira vez desde os dias da emancipação, a agitação camponesa assumiu maiores proporções. As condições para uma aliança revolucionária operário-camponesa se preparavam. No campo socialista, depois da dispersão dos grupos que haviam se unificado no Congresso de Fundação do Post, em 1898, uma espécie de unidade existia através da referência comum aos socialistas russos exilados, liderados por Plekhanov. Até então o grupo de Plekhanov havia se preocupado principalmente do problema de orientação teórica, pelo motivo de não existir nenhum partido político que se identificasse com a teoria de Marx e que procurasse difundir essa doutrina entre as massas populares. Em Nossa Tarefa Imediata, de 1900, Lenin defendia: o partido não deixou de existir, apenas se recolheu em si mesmo, para reunir forças e encarar a tarefa de unificar a todos os social-democratas russos em um terreno firme. Realizar essa unificação, elaborar as formas convenientes, deixar de lado definitivamente o fracionado trabalho local. Tais são as mais imediatas e essenciais tarefas dos social-democratas russos. Em que fazer? Texto de 1902, Lenin expunha a situação do movimento operário e socialista russo, a tendência revolucionária e combativa do proletariado, a dispersão dos núcleos socialistas, e propunha a criação de uma organização de revolucionários profissionais, conspirativa e centralizada, que fosse ao mesmo tempo uma organização operária, com ampla margem para o debate interno, mas com plena unidade de ação, uma organização baseada no centralismo democrático, um partido operário, profissional e revolucionário. Se o primeiro dos aspectos mencionados, o conspirativismo centralizado, foi enfatizado, foi por ele entrar em choque com os partidários de um partido laxo, que Lenin considerava não adaptado às condições políticas russas. A tarefa urgia. A tendência revolucionária existente no proletariado já se manifestava na explosão da greve geral, em 1904, em Baku, no Cáucaso, precedida por outras grandes greves no sul da Rússia, que tiveram como antecessor a grande greve de 1902 em Batum. O início dessa série de greves se encontrava naquela que fora empreendida pelos operários têxteis de São Petersburgo entre 1896 e 1897. Em apenas uma década, o proletariado russo tinha despertado para a luta social e política com métodos radicais que já pareciam abandonados na Europa Ocidental. O revolucionário russo não devia ter por ideal o secretário do sindicato, mas o tribuno popular, que sabe reagir contra toda manifestação de arbitrariedade e de opressão, onde quer que o se produza, qualquer que seja a classe ou camada social atingida, que sabe generalizar todos os fatos para compor um quadro completo da violência policial e da exploração capitalista,
que sabe aproveitar a menor ocasião para expor diante de todos suas convicções socialistas e suas reivindicações democráticas, para explicar a todos e a cada um o alcance histórico da luta emancipadora do proletariado. Quando se celebrou o Congresso do Poço de 1903, chamado de Segundo Congresso, em referência e deferência ao Primeiro Congresso, de 1898, celebrado no exterior, Bruxelas e Londres, para fugir da repressão, 3 batalhas ideológicas haviam sido já travadas pelos socialistas russos e formavam a base do programa do partido, unanimemente adotado. Frente aos Narodniki, o Poço considerava o proletariado e não os camponeses como a classe dirigente da revolução futura. Frente aos marxistas legais, predicava a ação revolucionária e negava qualquer compromisso político estratégico com a burguesia. Frente aos economicistas, ala do socialismo russo que pretendia limitar a ação do proletariado à luta econômica, por falta de condições para a agitação política legal, sublinhava o caráter essencialmente político do programa do partido. Nesse congresso, o Poço adotou um programa onde figurava, pela primeira vez na história dos partidos social-democratas internacionais, a palavra de ordem de ditadura do proletariado, definida como a conquista do poder político pelo proletariado. Pressuposto indispensável da revolução social é a ditadura do proletariado, a conquista de um poder político pelo proletariado que lhe permita reprimir toda e qualquer resistência, oposta pelos exploradores. A social-democracia internacional que coloca a si mesma a tarefa de capacitar o proletariado a cumprir sua missão histórica, organiza um partido político independente, oposto a todos os partidos burgueses, dirige todas as expressões de sua luta de classes, revelando-lhe o antagonismo inconciliável existente entre os interesses dos exploradores e os dos explorados e esclarecendo-lhe o significado histórico, bem como os pressupostos necessários da revolução social vindoura, afirmava o programa do Poço. O programa aprovado pelo Poço era detalhado no que concernia as reivindicações agrárias e camponesas. 1. Abolição dos pagamentos nobiliários e dos juros fundiários, bem como de todos os deveres que oneram, atualmente, o campesinato, enquanto estamento tributável. 2. Supressão de todas as leis que restringam a utilização pelos camponeses de sua terra. 3. Restituição dos valores pecuniários aos camponeses que lhes foram subtraídos na forma de pagamentos nobiliários e juros fundiários. Confiscação da propriedade da posse dos mosteiros e da igreja, como também dos bens dos senhores feudais e das pessoas pertencentes à família do czar e ao seu gabinete e, ao mesmo tempo, a ocupação dos latifúndios da nobreza que se valeram de empréstimos nobiliários, com base na instituição de impostos sobre a terra. Transferência das somas obtidas dessa forma para um fundo nacional especial destinado à satisfação das necessidades culturais e beneficentes das comunidades dos vilarejos. 4. Constituição de comitês de camponeses, visando a devolução à comunidade do vilarejo, mediante expropriação ou caso a terra tenha sido transmitida de mão em mão mediante a recompra pelo Estado, à custa do proprietário fundiário nobre, das parcelas de terra que, na supressão da servidão, foram destacadas da terra do camponês e servem, nas mãos dos proprietários fundiários como meio de sua submissão. B. Visando a transmissão daquele solo à propriedade dos camponeses no Cáucaso que utilizam enquanto obrigação transitória, Izanem, etc. C. Visando a supressão dos resquícios das relações de servidão que permaneceram mantidas nos Urais, no Altai, na região ocidental e em outras regiões do Estado. 5. A autorização para os tribunais reduzirem valores excessivamente elevados de arrendamento e declararam nulos os contratos com caráter de vassalagem. A social-democracia russa se dotava desse modo de um programa detalhado em relação à questão central da Revolução Russa, a questão agrária, que era vista pelo próprio Estado autocrático como a chave da modernização e da estabilização social.
em especial no período em que Piotr Arkadievich Stolypin foi presidente do Conselho de Ministros de Nicolau II, entre 1906 e 1911. O seu mandato foi marcado pela repressão política e pelos esforços simultâneos para realizar reformas agrárias, isto é, para expropriar a base social da revolução política anti-absolutista. Stolypin esperava, através dessas reformas, obstruir a agitação camponesa criando uma classe de pequenos proprietários de terra. Em 1902, o jovem Stolypin fora governador de Grodno, e depois também de Saratov, onde manteve o controle das agitações camponesas em 1905, ganhando a reputação de ter sido o único governador capaz de manter um firme controle da província nesse período de revoltas. Stolypin tinha um registro político de todos os homens adultos da sua província. Para consolidar esse processo, e para valorizar o conjunto do território nacional, a migração camponesa para a Sibéria aumentou rapidamente no início do século XX, particularmente durante a reforma agrária de Stolypin. Entre 1906 e 1914, mais de 4 milhões de colonos chegaram à Sibéria. Em 14 de setembro de 1911, enquanto assistia à Ópera de Kiev na presença do czar e de sua família, Stolypin foi baleado 2 vezes por Dmitry Bogrov, revolucionário e agente da Ucrânia. Stolypin morreu 4 dias depois de ter sido baleado. Bogrov foi enforcado 10 dias após o assassinato. A investigação judicial foi interrompida por ordem do czar, o que levou a supor que o assassinato fora planejado por monarquistas conservadores que temiam as reformas de Stolypin e sua influência sobre o czar. Redação da Iskra, com Lenin e Martov sentados à direita. O item número 9 do programa social-democrata, ademais, afirmava o direito à autodeterminação estatal, não apenas uma autonomia cultural, como apregoavam os austro-marxistas, das Otto Bauer. Otto Bauer, 1882 a 1938, foi um dos dirigentes da social-democracia austríaca e da Segunda Internacional e um dos ideólogos do austro-marxismo, autor da teoria da autonomia cultural nacional. Em 1918 a 1919, foi ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Áustria. Seu livro A Questão das Nacionalidades e Nacionalidades Oprimidas pelo Império Russo. Estes seriam os pontos nodais de seu desenvolvimento político futuro. A imensa Rússia, um verdadeiro patchwork de nacionalidades e etnias diferenciadas, tinha a maior população da Europa, com algo em torno de 130 milhões de habitantes. Cerca de 80% dessa população era rural e aproximadamente o mesmo percentual não sabia ler nem escrever. Aprovado seu programa, o Congresso Social-Democrata Russo de 1903 dividiu-se politicamente, o que fez surgir frações identificadas como bolchevismo maioria e menchevismo minoria, uma terminologia que, graças à Revolução de Outubro, permearia o pensamento político mundial no século XX. Na base dessa divisão esteve a divergência entre Lenin e Martov no Congresso a respeito do primeiro artigo do Estatuto Partidário. Martov, líder dos mencheviques, propunha, em membro do posto quem aceita o seu programa e sustenta o partido, materialmente ou mediante uma cooperação regular desenvolvida sob a direção de um de seus organismos. Ao que Lenin respondeu propondo, em membro do partido quem aceita seu programa e sustenta o partido, materialmente ou através da sua participação pessoal na atividade de um de seus organismos. Como Lenin obteve sua maioria. Depois que 7 antiscristas abandonaram o Congresso, ficaram 44 delegados com direito a voto. Os delegados do Bund se retiraram do Congresso porque viram fracassar sua oposição de serem os representantes exclusivos dos trabalhadores judeus, que Plekhanov designava como o setor mais explorado e militante dos trabalhadores da Rússia, no Potsdam, que o Bund abandonou temporariamente. O Bund permaneceu influente, tendo mais peso entre os trabalhadores judeus da Rússia do que o sionismo marxista,
O Bund repudiava o sionismo e proclamava que os trabalhadores judeus não se emancipariam em Israel, mas no país onde residissem junto aos seus irmãos de classe de qualquer nacionalidade, embora também entendesse que os judeus precisavam de uma representação política separada, o que foi qualificado de divisionista pelas principais frações do socialismo russo. Alguns dias antes da retirada dos delegados do Bund, Lenin havia ficado em inferioridade de votos no debate sobre a determinação da qualidade de membro do partido. A formulação mais elástica de Martov, que, em oposição a Lenin, não considerava que a colaboração devesse constituir um requisito em uma organização do partido, fora aceita por 28 votos contra 23. Após a retirada dos 7 delegados, Lenin passou a constituir uma maioria de 24 contra 20, de modo que conseguiu a admissão de sua própria lista candidatos ao Comitê Central. A vitória durou pouco, pois o resultado foi a divisão da direção do partido em 2 frações. Os postos dirigentes da Iskra retornaram a homens que se converteram em adversários ideológicos de Lenin, e que logo se uniram ao Plekhanov. Lenin preparou a fundação de seu próprio periódico, Period, Avante, que foi lançado no final de 1904. As propostas políticas do que fazer de Lenin foram identificadas com o bolchevismo, embora este nascesse como corrente política depois da publicação desse texto. Contra a interpretação não histórica do leninismo, foi apontado que são 3 as organizações habitualmente designadas como Partido Bolchevique. 1. O Partido Operário Social-Democrata Russo, POSDR, entre 1913 e 1911, no qual muitas frações disputavam a direção. 2. A fração bolchevique no interior desse mesmo partido. 3. O POSDR, bolchevique, finalmente fundado em 1912 que receberia importantes reforços, especialmente aquele da organização. A Social-Democracia, de 1907, foi um dos textos mais influentes no debate sobre a questão nacional desenvolvido na Internacional Socialista. Definia a nação como o produto nunca consumado de um processo histórico constantemente em curso, rejeitando a fetichização do fato nacional e os mitos da nação eterna. O seu programa de autonomia nacional e cultural levava, para os bolcheviques, a um beco sem saída ao direito democrático de cada nação a se separar e se constituir como Estado independente. O bolchevismo não foi sempre idêntico a si mesmo, foi uma corrente política surgida de disputas, decisões e difusões. Existiu, porém, uma singularidade, e uma continuidade, nessa história. Ela não se limitou à implementação do conteúdo do que fazer, suposta quintessência do leninismo. Foi o próprio Lenin, em polêmica com a socialista polonesa ativa na Alemanha Rosa Luxemburgo, quem relativizou os princípios políticos e organizativos desse texto como sendo os de um novo tipo de organização ou partido. O termo bolchevique, por outro lado, teve, no início, apenas um significado limitado, o de maioria do 2 Congresso do POSDR, de 1903. Escrevendo em 1907 um prefácio à reedição de seus trabalhos, Lenin criticou os exegetas do que fazer, que separam completamente esse trabalho de seu contexto em uma situação histórica definida, um período definido e há muito tempo ultrapassado pelo desenvolvimento do partido, precisando que nenhuma outra organização senão aquela liderada pela Iskra podia, nas circunstâncias históricas da Rússia de 1900 a 1905, ter criado um Partido Operário Social-Democrata tal como aquele que foi criado. Que fazer? É um resumo da tática e da política de organização do grupo da Iskra em 1901 e 1902. Nada mais que um resumo, nada mais e nada menos. Essa tática e essa política, por outro lado, não se consideravam originais, mas uma aplicação, nas condições russas, severa repressão, ausência de liberdades democráticas e de democracia política, dos princípios organizativos da II Internacional,
em especial do SPD alemão, do qual já dizia em 1883 o chefe da polícia alemã, que os partidos socialistas do estrangeiro o consideram como exemplo que deve ser imitado em todos os seus aspectos. O jovem Leon Trotsky, que já se destacava como polemista, rompeu com a Lenin no Congresso de 1903. Retrospectivamente, apresentou a ruptura como sendo subjetiva e moral, vinculada com um assunto que não implicava nenhum princípio de linha política ou de organização. Lenin propôs reduzir o número de redatores principais, editores, da Iskra de 6 a 3. Estes deviam ser Plekheinov, Martov e ele próprio. Os velhos, Pavel Asheurod, Vera Zulich e Alexander Potrezov, deveriam ser excluídos. O que tratava de conseguir era que o trabalho editorial da Iskra fosse mais eficaz do que havia sido nos últimos tempos. Para Trotsky, essa tentativa de eliminar Asheurod e Zulich, dois de seus fundadores, parecia-lhe sacrilégio. A dureza de Lenin suscitou sua repugnância. No Congresso de 1903, Trotsky falou contra Lenin em relação a 2 pontos da ordem do dia: o parágrafo 1 dos estatutos do partido e eleição dos órgãos centrais do partido. Não se contrapôs a nenhuma das teses do programa do partido preparado por Lenin. Logo depois de lançar seu próprio jornal, o Period, os bolcheviques constituíram formalmente sua fração e convocaram o 3º Congresso do Pozdro celebrado em Londres em 1905. Partindo dessa base, Lenin percorreu o caminho político que o levaria a ser o homem com o maior impacto individual na história do século XX. Em que pese toda essa complexa origem política, o leninismo foi definido como a interpretação teórica e prática do marxismo, em clave revolucionária, elaborada por Lenin num e para um país atrasado industrialmente, como a Rússia, onde os camponeses representavam a enorme maioria da população, atribuindo à teoria do partido de Lenin claras raízes populistas e situando-a simultaneamente como uma variante esquerdista do revisionismo bernsteiniano da virada do século. Para outros autores existia uma vinculação direta entre o que fazer e o ulterior sectarismo ou burocratismo bolcheviques, o sectarismo potencial que Rosa Luxemburgo havia notado nas concepções de Lenin, manifestou-se claramente desde a Revolução de 1905. Para Ernest Mandel é evidente que Lenin subestimou no decurso do debate de 1902 a 1903 os perigos para o movimento operário que podiam surgir do fato de se constituir uma burocracia no seu seio. Fábrica russa em 1890. Trotsky, que participara do Congresso Partidário em nome da Organização Social-Democrata Siberiana, por sua agitação política em Odessa tinha sido preso e confinado à Sibéria, de onde fugira para o exterior. Publicou no exterior, em 1904, um trabalho, Nossas Tarefas Políticas, no qual acusava Lenin de propor uma ditadura do partido sobre a classe operária, o que bastou para transformá-lo em adversário político de Lenin durante mais de uma década. A respeito de seu antileninismo, Trotsky se justificou mais tarde referindo-se à sua imaturidade e testemunhas da época, como Angélica Balabanova, afirmaram que não existia afinidade pessoal entre os dois homens, o que era favorecido pelas características pessoais do mais jovem dos dois. Trotsky era um orador muito mais brilhante e eficaz, embora sua suficiência e maneirismo muitas vezes me irritassem. Trotsky acusava o bolchevismo de pretender instaurar a ditadura do partido sobre a classe operária, a ditadura do Comitê Central sobre o partido, e a ditadura do chefe sobre o Comitê Central. Ao lado dos ataques, Trotsky se livrava também a exercícios futurológicos. As tarefas do novo regime serão tão complexas que não poderão ser resolvidas senão através de uma concorrência entre diversos métodos de construção econômica e política, através de prolongadas disputas, de uma luta sistemática não apenas entre os mundos socialista e capitalista, mas também entre muitas tendências dentro do socialismo,
que surgirão inevitavelmente assim que a ditadura proletária trouxer dezenas e dezenas de novos problemas. Nenhuma organização forte e dominante será capaz de suprimir estas tendências e controvérsias. Um proletariado capaz de exercer sua ditadura sobre a sociedade não irá tolerar nenhuma ditadura sobre si mesmo. A classe operária terá indubitavelmente nas suas fileiras alguns punhados de inválidos políticos e muito lastro de ideias envelhecidas do qual terá que se desfazer. Na época da sua ditadura, assim como hoje, terá que limpar a sua mente de falsas teorias e experiências burguesas, e purgar as suas fileiras dos charlatões políticos e revolucionários que só sabem olhar para trás. Mas essa intrincada tarefa não pode ser resolvida colocando por cima do proletariado um punhado de pessoas escolhidas ou uma única pessoa investida do poder de liquidar e degradar. Trotsky ficou transitoriamente vinculado aos mencheviques. Durante a década posterior, foi partidário da conciliação das frações, não sem sucessos efêmeros, como o Bloco de Agosto de 1912. O que alimentou a lenda de um Trotsky anti-bolchevique, embora se aproximasse gradualmente do bolchevismo. Quanto a um Trotsky supostamente antipartido, basta lembrar que era tão membro do Postdo quanto Lenin ou Martov, numa época em que a divisão formal do partido ainda não tinha sido consumada. Muitos historiadores viram em nossas tarefas políticas uma profecia magnífica acerca do destino do bolchevismo e da própria Revolução Russa. Para Isaac Deutscher, que criticou os ataques pessoais contidos no trabalho, este era também assombroso por conter grandes ideias e sutil perspicácia histórica. Para Eduard Kaletkar, o processo, burocratização da Revolução, foi previsto muito detalhadamente por Trotsky. De todos os revolucionários nenhum era mais ditatorial do que ele, por temperamento e ambição, que em um brilhante panfleto publicado em 1904 anunciou uma situação em que o partido é substituído pela organização do partido, a organização pelo Comitê Central e finalmente o Comitê Central pela ditadura. Criticando o substitucionismo político, Trotsky apresentou sua posição. O marxismo ensina que os interesses do proletariado são determinados pelas condições objetivas de sua existência. Estes interesses são tão poderosos e inalienáveis que finalmente obrigam o proletariado a admiti-los como parte de sua consciência, isto é, fazer da conquista de seus interesses objetivos sua consideração subjetiva. Entre esses dois fatores, o fator objetivo do seu interesse de classe e sua consciência subjetiva, reside o domínio inerente da vida, cheio de conflitos e concordâncias, erros e desilusões, vicissitudes e derrotas. A prudência tática do Partido do Proletariado reside inteiramente entre estes dois fatores e consiste em encurtar e facilitar o caminho de um ao outro. Trotsky acusava espontaneístas, economicistas e substitucionistas centralistas de serem formas de tentar falsificar a história em condições de fraca cultura política do proletariado, isto é, de uma considerável distância entre o fator objetivo e o subjetivo. O papel do partido, de acordo com o jovem Trotsky, era ser o acelerador e o mediador no caminho que vai do objetivo ao subjetivo. O que ele não mencionava e Lenin enfatizava é que essa transição era uma ruptura com o gradualismo, um salto dialético, necessitando em cada ponto da transição do papel ativo da vanguarda revolucionária para romper todos os vínculos que espontânea ou conscientemente e continuamente entrelaçam as classes, incluindo a própria vanguarda, com a sociedade burguesa. Pierre Brouwer criticou o pedantismo de nossas tarefas, suas invectivas contra Maximilien Lenin, afirmando que Trotsky considerou, mais tarde, o trabalho como um documento terrivelmente molesto acerca do qual observou a maior discrição, e se perguntou o porquê de nas circunstâncias da sua publicação, ruptura de Trotsky com o menchevismo, ele não renunciar à sua publicação. Trotsky, embora nunca abjurasse explicitamente desse texto, e chegasse a resgatá-lo parcialmente, se pronunciou, no final da sua vida,
sobre o seu trabalho maldito sem nenhum arrependimento por tê-lo publicado, em uma brochura intitulada Nossas Tarefas Políticas, escrita em 1904 e cujas críticas contra Lenin careciam frequentemente de maturidade e justeza. Há, no entanto, páginas que fornecem uma ideia bem fiel do modo de pensar dos comitêticos dessa época, a batalha que Lenin sustentou um ano depois, no Congresso, Congresso, abril de 1905, contra os comitêticos arrogantes confirma plenamente essa crítica. Existem historiadores que afirmaram que em 1903, Lenin já estava convencido de que era o revolucionário profissional, e não as massas, as que tinham a chave para a vitória do socialismo, uma afirmação simplista e simplificadora que passa por alto, entre outros, o fato de que, em 1917, em plena revolução, Lenin mandou literalmente as favas aos profissionais do partido em nome das massas insurretas. Na brochura de Trotsky, a crítica mais forte se referia ao fato de Lenin, seguindo, na verdade, Kautsky, ter sustentado que a intelectualidade revolucionária desempenhava um papel especial no movimento revolucionário, dotando da perspectiva marxista que os operários não poderiam alcançar por si mesmos. Trotsky via nisso uma negação das capacidades revolucionárias da classe operária e uma aspiração da intelectualidade, cujo porta-voz seria o próprio Lenin, para manter o movimento operário sob a sua tutela. Na mesma época, o socialista polonês Makiavsky sustentava opinião semelhante sobre o socialismo russo. Trotsky sustentou que, no Congresso do Posto, todo o meu ser protestava contra a impiedosa supressão dos veteranos. Da indignação que senti provém a minha ruptura com Lenin, que teve lugar de certo modo sobre um terreno moral. Mas isso era só aparência. No fundo, nossas divergências tinham um caráter político que se manifestou na questão da organização. A brochura Nossas Tarefas Políticas estava dedicada a Pavel Asheurod, dirigente da primeira geração social-democrata russa, depois líder menchevique. Foi afirmado que tanto Trotsky como Luxemburgo foram injustos com Lenin quando retiravam as posições do que fazer de seu contexto histórico concreto e atribuíam a elas um caráter universal. As divergências organizativas de Trotsky e de Rosa Luxemburgo com o bolchevismo tinham uma base inseparável das divergências políticas e programáticas. Só a compreensão da Revolução Burguesa de 1905 nos permite aproximar-nos, através das concepções econômicas de Lenin, as raízes do centralismo democrático como tipo de partido. Todas as frações da social-democracia russa estavam de acordo sobre a natureza burguesa da Revolução. Lenin, como vimos, começara sua carreira no posto combatendo no populismo a sua pretendida via específica para o socialismo, baseada na sobrevivência da comunidade agrária. Era equivocado sustentar a possibilidade de realizar um socialismo russo baseado na comunidade rural, já que o desenvolvimento capitalista havia criado uma diferenciação social dentro das comunidades rurais. A comuna rural estava em pleno processo de dissolução, dando lugar, por um lado, à propriedade agrária e capitalista e, do outro, aos assalariados agrícolas. As peculiaridades históricas da sociedade russa estavam refletidas e ao mesmo tempo distorcidas e tornadas absolutas, unilateralmente, nas ilusões eslavófilas desenvolvidas pelos narodniks. Plekhanov rejeitara o particularismo narodnik, tornando absoluta a via histórica seguida pelo capitalismo ocidental, e identificando-o como o caminho a ser seguido pela Rússia. Os mencheviques viam a Revolução Russa como uma repetição tardia das revoluções burguesas da Europa Ocidental, concebidas sob a liderança da burguesia liberal e levando ao estabelecimento do poder daquela. Para os mencheviques, a burguesia liberal deveria dirigir a revolução com apoio do proletariado e dos camponeses. Dever-se-ia lutar contra o inimigo comum, o czarismo e os elementos feudais. Segundo Deutscher, os mencheviques defendiam que,
Como a revolução tinha caráter burguês, dirigida contra o absolutismo e os restos do feudalismo, e não visando o socialismo, a burguesia, e não o proletariado, era o herdeiro legítimo do poder. Os socialistas, por fora do governo burguês, pressionariam para que realizasse as reformas democráticas. Para os mencheviques, os socialistas não poderiam participar de nenhum governo burguês, nem mesmo no governo nascido de uma revolução. Sua tarefa era defender, na oposição, os interesses da classe operária. Com isto, se poderiam criar condições mais favoráveis para a luta do proletariado. Nas palavras de Trotsky, o proletariado deveria conquistar sua liberdade política juntamente com a burguesia liberal. Então, após muitas décadas, num alto nível de expansão capitalista, entraria no rumo da revolução socialista em conflito direto com a burguesia. Lenin e os bolcheviques criticaram essa concepção. A perspectiva de Lenin da ditadura democrática do proletariado e do campesinato para a realização da revolução democrática era uma negação do marxismo ossificado de Plekhanov. Lenin enfatizou que a atrasada burguesia russa era incapaz de liderar sua própria revolução até o fim. Devido a isso, o papel de sujeito dirigente da revolução seria transferido para o proletariado e para o campesinato. A ditadura democrático-burguesa exercida por essas duas forças tiraria o país do medievalismo, desenvolveria rapidamente o capitalismo russo, fortaleceria as posições do proletariado e abriria enormes possibilidades para a luta pelo socialismo. Para Lenin, essa ditadura não haveria de ser socialista, mas democrática. Não estaria em condições, sem toda uma série de etapas de desenvolvimento revolucionário, de derrubar os fundamentos do capitalismo. Seria também um poderoso fator de impulsão da revolução socialista no Ocidente capitalista, evitaria uma restauração contra-revolucionária e permitiria ao proletariado russo chegar ao poder num curto intervalo histórico. O diagnóstico de Lenin sobre a dissolução da antiga comunidade rural seguia a trilha da luta de Plekhanov contra os populistas em nossas divergências, mas acrescentava ao combate dos primeiros marxistas russos uma visão dialética, isto é, concreta e não ideológica, do movimento dos camponeses, resgatando, como vimos, a progressividade de sua aspiração ao igualitarismo agrário, o que significava resgatar parcialmente o programa populista. Isso contribuiu a edificar o ponto nodal da estratégia da Revolução Russa, a Aliança Operário-Camponesa. Para Lenin, a questão agrária constituía a base da Revolução Burguesa na Rússia e determinava a particularidade nacional dessa revolução. Os objetivos que Lenin punha para a Revolução Burguesa eram a República Democrática, a Assembleia Constituinte e o governo revolucionário provisório num regime da ditadura democrática dos operários e camponeses. O meio para realizar tais objetivos era a insurreição popular armada. Descartando um salto da comunidade agrária para a propriedade socialista, Lenin evoluiu da concepção de uma revolução burguesa para uma revolução combinada. Desde a sua obra escrita no exílio siberiano, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, Lenin tinha tendência para ver capitalismo atrás de cada carreta russa. Mas a Revolução de 1905 o levou a matizar suas ideias. O capitalismo estava ainda fracamente desenvolvido, as forças liberais eram embrionárias e tímidas,